Boa noite, boa noite. Sei que ainda estamos aí com um público restrito, mas vamos começar aí, 18h32, dar início aí a nossa atividade, nossa aula. Vamos aqui no chat, boa noite, beleza, Leonardo, tudo tranquilo? Então, a aula passada a gente falou a respeito da avaliação de títulos de capital. Então, na aula anterior, a gente viu 3 modelos diferentes para a avaliação do valor de um título de capital. O primeiro deles, aquele em que não há distribuição, aquele em que não há crescimento no dividendo, então o dividendo é constante. Nós observamos que essa modulação, ela na verdade, é equivalente a usar o lucro por ação. Tá? Vimos o modelo dos dividendos infinitos, então vou receber vários dividendos ou uma série infinita de dividendos e vou fazer aí a soma. Eu acho melhor eu abrir aqui a transparência que a gente falou, ficaria aí melhor. Deixa eu fazer também mais uma coisinha aqui, antes deste compartilhamento com vocês. Deixa eu abrir uma coisa que não acabei nem vendo hoje, que foi o Tesouro Direto, né? Então, vamos aqui. Na sexta, a taxa de juros puxou um pouquinho, né? Hoje cedeu de novo. Não sei se a gente já está numa mudança de rota, acredito que ainda não, acredito que a gente ainda tem espaço, né, para incerteza pela frente, mas parei só um pouquinho para pensar aqui na senha para não me atrapalhar nisso aqui. Então a gente vem, temos aqui o nosso quadro de taxas agora aberto, deixá-lo aqui, mas o que vou fazer é compartilhar a minha tela. Então nós tínhamos aí os títulos de capital. Eles têm ou podem ter 3 diferentes valores: o valor contábil, que é o valor patrimonial, então o patrimônio líquido dividido pelo número de ações; valor econômico, que é o quanto eu, investidor, estimo que vou receber de benefícios econômicos à frente, seja dividendo, seja lucro por ação, e vou dividir pela taxa de juros que eu, investidor, exijo para assumir aquele risco. E a gente tem o terceiro valor, que é o valor de mercado. Esse valor ele vai ser encontrado pela livre negociação do título ao longo do tempo. Lembrando que o valor de mercado ele sempre vai flutuar ao redor do valor econômico. Então, o valor econômico, ele encerra ou ele traz o valor que cada investidor admite para uma determinada ação. O valor de mercado vai estar dentro desse conjunto, dentro dessa perspectiva dos investidores. Legal? Tá. Vimos 3 modelagens. Uma primeira, supondo que os dividendos são infinitos. E aí a gente viu que essa modelagem ela talvez fique um pouco complicada, uma vez que a projeção ou a previsão de valores muito distantes no tempo é uma tarefa praticamente impossível, porque o processo é muito dinâmico, se modifica numa velocidade muito grande e, por melhor que seja
a minha avaliação, por melhor que seja as minhas premissas em relação à empresa, por mais apurada que seja a minha projeção, ela vai perdendo qualidade na medida em que avançamos no tempo. Então, enquanto eu posso esperar com uma relativa segurança o período seguinte, eu já não tenho muito mais segurança se estou falando 2, 3, 4, 5, 10, infinitos períodos à frente. Então, apesar do modelo ser válido na perspectiva teórica, na perspectiva prática, ela fica difícil ou se torna difícil de usar esse modelo para uma avaliação. Mas, se for possível fazer esta somatória, teremos aí um valor da ação. Ô, prof. Sim. Eu já cheguei com um caminhão andando. Me diga sobre o que você está falando. Como? Não, eu falei, eu já entrei com o caminhão andando. Então... Ah, não, eu só tô revisando o que a gente falou na última aula. Só estou passando pelos modelos. Então, vimos este primeiro modelo, vimos este segundo modelo em que nós estabelecemos um limite de tempo para projetar os dividendos e fazemos a suposição, supomos a venda da ação num período N futuro, ok? E aí eu posso usar 2, 3, 4, 5 períodos e a gente vai ver num exercício à frente que eu posso usar tanto o meu preço de venda na data futura para saber exatamente o quanto eu ganhei em termos de taxa de juros quando apliquei naquela ação, como posso também fixar alvo de venda caso eu queira performar uma determinada taxa de juros. Então, esse modelo aqui ele vai nos permitir adotar e fazer essa colocação aí, mas também vale a observação. Quanto mais distante a gente está no tempo, mais complicado vai ficando a nossa projeção, tanto dos dividendos quanto por preço de venda. Então, fizemos aí a determinação do valor econômico de uma suposta ação que paga dividendos de 80, 92, 1,06, 1,22 e lá no final, além dos dividendos, o preço da ação, o valor patrimonial desta ação, que poderia ser aí uma referência se a gente estiver fazendo a projeção do balanço. E aí, a partir da taxa exigida pelo investidor, eu tenho o valor que esse investidor estaria disposto a pagar pela compra desta ação. Falamos na avaliação de ações usando os dividendos. Uma primeira suposição é a dos dividendos constantes. E aí, uma empresa que mantém os seus dividendos constantes ou que ela distribui de maneira inalterada os seus dividendos, eu posso chegar ao preço dessa ação fazendo o dividendo dividido pelo retorno exigido pelo acionista. Só que vejam, neste caso, o dividendo ele vai ser exatamente igual ao lucro por ação. E mais no final desta aula de hoje, a gente vai ver que os dividendos eles crescem na medida em que a empresa vai reinvestindo o lucro por ação. Ok? Então, eu posso usar uma modelagem que é pegar o lucro por ação. Vocês estão vendo minha tela aí? Não. Eu vou pegar aqui, ó, e vou pegar um site que chama fundamentos.com.
fundamentos com U. Opa, não. Epa. Agora sim. Fundamentos, se a gente puxar aí uma ação qualquer, por exemplo, Petrobras, então a gente pede para exibir aqui, e a gente tem, uma das informações é o lucro por ação. Então, o lucro por ação, 3,08. Tá? Então, eu vou ver qual é a taxa exigida pelo investidor para comprar esta ação, e aí eu vou usar aqui os 14% aqui, ó, só chutando aqui um valor. Deixa eu abrir minha calculadora. Então, se a gente pegasse aqui, ó, qual seria o valor de Petrobras? Se a gente pegar 3,08 de lucro por ação e dizer que o investidor exige 14% para aplicar nela, o valor da ação da Petrobras seria R$ 22 por ação. Se a gente olhar aí, ó, está ao redor do valor patrimonial, né? O valor patrimonial da ação. Beleza? Então, é uma das modelagens que eu vou usar para avaliar o preço da ação. E aí, ó, vejam, por essa modelagem simples, eu vejo que a 15,34, e aí a gente pode fazer a conta ao contrário, né? Então, se eu tenho a cotação e tenho o lucro por ação, então eu consigo encontrar a taxa de juros que esta ação está remunerando hoje. Então, se a gente pegar aí, ó, 3,08 do lucro por ação e dividir pelos 15,34 que ela fechou, hoje, quem comprar Petrobras hoje pelo lucro por ação vai estar remunerando o seu dinheiro à razão de 20% ao ano. Beleza? Beleza. Hoje teve um aumento, não foi, na Bolsa? Teve uma puxada bem expressiva. Mas eu acho que ainda não está no... Enfim, ainda tem incertezas aí pela frente. Mas eu acho que já se começa a estabilizar, né? E dá só um minutinho. Vou fechar uma janela aqui, porque está um vento frio para cima de mim. Para que eu fique com voz até o final da próxima aula. A gente teve sim um aumento significativo no preço das ações hoje, não só no mercado nacional, mas no mercado internacional. Tá? Acho que a gente ainda tem tempo pela frente, acho que ainda tem muita incerteza, sobretudo relativa aos Estados Unidos, né? E o quanto que a paralisação da economia americana vai deixar de rombo para todo mundo, mas me parece que o mercado de ações, num primeiro momento, encontrou um piso. Tá? Porque então, o epicentro é a Europa, então a Europa já está mostrando, como é que posso dizer, estabilizando os números, né, de casos, enfim. Aí está uma expectativa melhor. Só que agora a bola da vez vai ser os Estados Unidos, né? Que é a maior economia do mundo, né? Então a gente tem que prestar atenção que se a Europa trouxe um estrago, os Estados Unidos pode trazer um estrago maior. Porém, a gente tem aí uma série de medidas por parte dos governos, tanto da Europa, quanto dos Estados Unidos, quanto do Brasil, modificando aí, ou modificando não, mas aportando incentivos para a economia,
E os agentes econômicos agora começam a fazer conta, né? Então, se o consenso ficar de que essas medidas são necessárias para prover a liquidez que o sistema econômico necessita e que a gente vai, apesar de ter uma retração econômica, encontrar uma estabilidade, retomar a normalidade no futuro não muito distante, então a gente vai encontrar esse piso e daí o preço pode caminhar para cima. Mas eu acho que já vale uma atenção. E, sem sombra de dúvida, comprar Petrobras a 15, em janeiro você comprava Petrobras a 30. Você está comprando pela metade do preço. É preço em liquidação. E se você pensar no lucro de 3,08, a ação a 15, a gente demora 5 anos para recuperar o dinheiro investido. O que passa a ser extremamente interessante, né? Então, você vê aí, ó, o preço-lucro, tal, o quanto custa a ação por quanto ela tem de lucro. A gente tem aí 4,99, 5 anos praticamente. Em 5 anos, a gente recupera o dinheiro investido. Isso, para o mercado de renda variável, é algo extremamente atrativo. Sendo que a gente tem que considerar que uma crise econômica vai trazer impacto sobre o resultado, que vai trazer impacto sobre o lucro por ação. Então, é todo esse conjunto de avaliações que devem ser quantificadas para a gente poder avaliar, sobretudo nesses momentos mais turbulentos de maior crise. Mas vamos lá. Temos aí o primeiro caso e o segundo caso em que a gente coloca os dividendos crescentes. Então, no primeiro caso, eu vou pegar somente o lucro por ação. Então, eu pego o lucro por ação e divido pela taxa que eu exijo para aplicar naquela empresa e eu vou ter o valor ou o preço daquela ação, ou o preço que eu estou disposto a pagar naquela ação, em função do quanto eu espero de lucro, por quanto eu exijo de retorno. Mas vejam que agora o meu problema, que era estimar o dividendo de uma data infinita ou estimar o preço numa data futura, agora eu não preciso mais fazer essa estimação ou essa estimativa. Eu posso fazer como eu acabei de fazer ali, para vocês verem, pegar o valor calculado e, sem nenhum tipo de projeção à frente, fazer a divisão pura e simples. Então, se tudo continuar igual e a empresa continuar mantendo o seu lucro por ação, então o preço dela vai ser tal. Beleza? Beleza. O segundo modelo que a gente também vai usar, ou também vai fazer uma projeção apenas, e agora vou usar 2 parâmetros, né? Eu vou projetar o quanto ela vai pagar de dividendos e vou dividir pela sua taxa de crescimento. Ok? Então, imagine o seguinte, se a ação custa 15 e lucrou 3, se ela reinvestir 100% daqueles 3, o preço dessa ação vem para 18. Ok? Ela cresce esses 3. Agora, se ela dividir uma parte, distribuir uma parte em dividendos e reter uma parte, ela vai crescer por uma razão, e aí eu vou fazer a divisão dos dividendos pela diferença entre o que eu espero ou o que eu exijo de retorno menos a sua taxa de crescimento. Ok? Como é que a gente pode olhar essa taxa de crescimento? Ó, tem alguns caminhos para a gente observar.
Um deles é a gente tomar, por exemplo, o balanço patrimonial. Então, eu posso pegar aqui, ó, o balanço histórico. Nesse site aqui eu consigo o BUYX. A gente consegue esta informação. Me trouxe aqui o balanço. Professor, a sua tela não está compartilhada com a gente não, tá? Não? Vocês não estão vendo nada? Eu estou falando um monte. Vocês... Não dá para ver o que você está mexendo aí. Poxa, tinha até reclamado aí, desculpa. Eu estava crente que estava compartilhando minha tela. Estou falando aqui com vocês e estou mexendo aqui de monte. Mas vamos lá. Pronto. Vou lá, vou compartilhar agora. Desculpa aí, povo. Tá gravando, beleza. Agora? Agora. Uhum. Agora. Pronto. Ó, então deixa eu só voltar. Eu estou puxando o balanço aqui. Deixa eu ver. Então, só um minutinho, vou puxar. Pronto. Então, o que eu tinha dito para vocês, ó, Petro 4, vou pedir para exibir. Aí, ó, esse site aqui, ó, Fundamentos, ele me permite, ou ele me traz informação de diferentes empresas. Por acaso, peguei Petrobras, e aí, ó a informação que eu disse para vocês aqui, ó. O lucro por ação, 3,08. Né? Então, se a gente toma aí, ó, esse 3,08, então, ó, o preço na data zero vai ser o lucro por ação dividido pela taxa exigida pelo investidor. Preço da ação vai ser lucro por ação, 3,08, dividido pelo retorno exigido pelo acionista. Vai, João, diz aí, quanto você exige para aplicar o seu dinheiro em Petrobras? Fala aí, João. Oi, professor, repete, por favor. Quanto você exige para aplicar o seu dinheiro em Petrobras? Qual é a taxa que o João exige? 15%. 15%. Então, tá lá. O João exige 15%. Então, para o João, 3,8 do lucro por ação, dividido pelo 0,15. Então, para o João, a gente vai ter 3,08 entra, 0,15 divide. Então, para o João ser remunerado a 15% ao ano, ele pode pagar até R$ 20,53. Ou seja, se o João estivesse olhando a ação da Petrobras e olhando o lucro que essa ação forneceu, ele pode dizer que ele estaria disposto a pagar até 20,53. Se ele pagar até 20,53, ele vai remunerar o dinheiro dele a 15% ou mais. Legal? Tá, então, esse site que a gente está vendo aqui, ele traz uma série de informações. Vou aqui apagar essa minha continha aqui. E vamos lá. Eu estava mostrando aqui, ó, e estava falando deste modelo. Esse segundo modelo, a gente tem que estimar os dividendos para o próximo período, a taxa exigida menos a taxa de crescimento da empresa, ou a taxa de crescimento
que a empresa oferece. E aí, ó, eu disse, a gente pode usar como estimativa a gente pode baixar o balanço. Aí aqui nesse site, ó, eu consigo o balanço histórico. No balanço histórico, a gente vai pegar o MTRORBO, só para ele me fazer o download aqui. Fez o download, vou extrair. Pronto. Sim, pronto. Então está lá em downloads. Tá? E aqui, tinha até 2 aqui. Então. Extrair para outro lugar aqui, vai. Pode ser aqui mesmo, né? Cadê? Só ver aqui, balanço. Balanço, pronto. Tá aí. 20/2, não. Vai abrir outro balanço. Não quero você. Pronto, tá lá. Petrobras. Pronto, tá aí. Abriu Petrobras mesmo. Legal. Aí aqui, ó. Como é que a gente faz? A gente vai pegar e verificar o crescimento do patrimônio líquido. Então, se eu observo o crescimento do patrimônio líquido de um período para o outro, eu vou estimar o meu valor, o valor da minha taxa de crescimento. Tá? Uma outra maneira é pegar o próprio balanço. Eu vou pegar o balanço e vou pegar aqui, ó, 2000. Que negócio mais estranho que está aqui. Tá lá. Vou pegar, ó, 3/12 de 2018 para 2019. 924 para 860. Então, 924 entra 860. Divide 1 menos 100 vezes. Então, ó, Petrobras cresceu no ano de 2019 7,44. Beleza? Por cento. Aí, ó, vou voltar aqui, ó. E vou ver quanto que ela vai distribuir de dividendos. Ó, proventos. Juros sobre capital próprio, 42 centavos e dividendos 2019. Vou pegar e vou somar tudo que ela distribuiu de proventos no ano passado. Então, ó, vou pegar isso aqui. Vamos pegar esse valorzinho aqui. Vou botar ele aqui. Pronto, está lá. E vamos somar. Soma tudo que ele distribuiu de proventos no ano passado. 93 centavos. Pronto, agora a gente já pode fazer a nossa continha. Então, ó, a gente tem a nossa taxa de crescimento, 7,44%. O retorno exigido pelo João, R$15, ou 15%. E os dividendos pagos no ano anterior, 0,939. Então, preço da ação vai ser 0,939 dividido por 0,15 menos 0,0
744. Então, claro, está cheio de aproximação aqui, mas já dá para a gente ter uma ideia da modelagem do cálculo. Então, 0,939 de dividendos, 0,15, que é o que o João exige, mais ou menos 0,744, menos divide. Então, nesta modelagem aqui, 12,44. Ok? É claro, tem a imprecisão, porque os juros, o que foi distribuído de dividendos no período anterior, diz respeito ao exercício anterior. Por isso que eu disse, a gente tem que fazer a projeção do resultado para frente. Então, o meu lucro por ação vai crescer quanto à frente? E a partir daí a gente fazer a nossa conta. Ok? Beleza. Então, de novo aqui, apaguei tudo. Temos este segundo modelo. Vamos lá. Epa. Agora. E a gente terminou a nossa aula anterior aqui. Então, veja que esta fórmula, ela parte dos dividendos, do retorno exigido pelo acionista, menos a taxa de crescimento da empresa. A taxa de crescimento a gente já viu. Posso pegar ou dividendos, ou o lucro por ação, ou crescimento do patrimônio líquido, ou o crescimento da empresa como um todo, ativo de um ano com o ativo do ano seguinte. Todas essas são medidas que me permitem estar estimando o crescimento da empresa. Legal? Tá. Se a gente pegar essa taxa de crescimento, essa taxa G, eu tenho uma outra maneira de estimá-la, que é pegar o índice de retenção, e aí para vocês, vejam, índice de retenção é, na verdade, o quanto do lucro não será distribuído. Então, a empresa teve lá, sei lá, 320 de lucro. Se ela distribuir 25% em dividendos, ela vai distribuir R$ 80 e vai ter R$ 2,40 de lucro retido. Ok? O índice de retenção é igual a 1 menos o índice de distribuição. No nosso caso, o índice de distribuição de dividendos, 25% do lucro líquido. Então, ó, meu índice de retenção, então, vai ser 0,75. 1 menos 0,25, 0,75. E eu vou multiplicar esse índice de retenção pelo retorno sobre o investimento. Tá? O ROI, que esse retorno sobre o investimento é o quanto eu espero ganhar com o lucro que eu estou reinvestindo dentro da empresa. Então, se a gente tivesse, por exemplo, uma empresa com retorno sobre o investimento de 20%, então, meu ROI
E aí, se a empresa promover o crescimento na mesma proporção, então, meu lucro retido, aqui, ó, o retorno sobre o lucro retido, vai ser o 0,20. Então, a minha taxa de crescimento é 0,75 vezes os 20%, 15% ao ano. E aí... Tem perguntando aí, professor. Sim, deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar chegar no nosso chatzinho. Pronto. Por que deu 2,40 o lucro retido? Porque, veja, ó, 2,40 não, 240, né? Então, deixa eu me ver aqui. Ó. Não, tá aparecendo uma vírgula aqui, mas não tem essa vírgula, não. É 240 de lucro retido. 320, distribuir 80, 240 de lucro retido. O que é que acontece aqui, ó? Quanto maior for o índice de distribuição, menor é o índice de retenção. Então, uma empresa, por exemplo, que distribui 100% do lucro, se ela distribui 100% do lucro, o índice de retenção é 0 vezes 20, então a empresa vai crescer 0. Por outro lado, se a empresa não distribui nada, o índice de distribuição é 0, então ela vai reter 100% do lucro, crescendo a 20, então ela vai crescer a 20% ao ano. Ou seja, o limite de crescimento de uma empresa é o que ela produz de lucro. Então, eu vou conseguir crescer sem precisar botar dinheiro novo dentro da empresa, se eu não distribuir nada do meu lucro. Então, o máximo que eu vou conseguir crescer é o retorno sobre o meu investimento. Então, se a gente pensar aqui, ó, e voltar naquele exemplo de Petrobras, observem o seguinte, ó. Petrobras tem lá retorno sobre o investimento de capital, ó. Então, o retorno sobre o meu investimento é 11%. Se ela distribui 1/3 do lucro e 2/3 ela retém, a taxa de crescimento dela vai ser 0,11 vezes quanto? 11 vezes 0,67%. Vezes, ó quanto que deu a taxa de crescimento. Lembram-se como foi, como a gente calculou a taxa de crescimento pelo balanço? Eu peguei o ativo no ano 1, o ativo no ano 2, e a gente achou 7,44. Então, estamos aí com números próximos para a taxa de crescimento da Petrobras. Beleza? Tudo bem? Você pode repetir essa última parte, por favor, professor? De onde, João? A parte que o senhor achou 7,37. 7,37. Pronto. Ó. A gente não olhou ali atrás que ela distribuiu 9,39 do lucro. 93 centavos e 90. 93,90 foi o que ela distribuiu entre dividendos e juros sobre capital próprio. Beleza? Qual foi o lucro por ação dela? 3,08. Ok? Então, ó,
Se ela distribuiu 93, tendo 3,08, o índice de distribuição de dividendos vai ser os 1 menos 1 menos esse dividido por esse. Pronto, tenho aqui a minha taxa de distribuição. 0,69. 0,69, para ser mais preciso, é o meu índice, desculpa, de distribuição não, índice de retenção. Então, ela retém 70% do lucro e distribui os outros 30%. Legal? Aí, ó, a gente está dizendo que a taxa de crescimento da empresa é o índice de retenção vezes o retorno sobre o lucro retido, que é o quanto eu vou gastar, o quanto eu espero ganhar com o investimento que eu vou fazer com o meu lucro. Pronto, agora a gente vem aqui, ó. 0,75 ali. Porque ali deu 0,... Aqui foi só exemplo. Ah, tá, ok. Por exemplo, 0,75 com 20, a empresa cresce 15. E agora vamos fazer o exemplo de Petrobras. Ó. O retorno sobre o investimento de capital é 11. O índice de retenção, 0,69. Vai dar diferente porque eu usei 0,67, mas vamos botar aqui, ó. 0,69 entra, 11, que é o meu retorno sobre, vezes 7,59 é a minha taxa de crescimento de Petrobras. Então, ó, para Petrobras, quanto cresce Petrobras? 0,69 do índice de retenção, vezes 11 do retorno sobre o investimento de capital. Então, isso me dá 7,59% ao ano. Ok? E valeu, professor. Beleza? Legal. Vejam que essa fórmula, então, o P0, que é igual aos dividendos, dividido pelo retorno exigido, mais, menos o G. Se a gente reorganizar essa fórmula, então, ó, vou passar isso aqui que está dividindo, multiplicando, desço o preço dividindo e trago o outro somando, nós chegamos aqui, ó. Então, o retorno de uma empresa é dividendos, o quanto ela vai pagar de dividendos, dividido pelo preço da ação, mais a sua taxa de crescimento. Então, ó, se a gente pegar Petrobras, qual é a remuneração de Petrobras hoje? Se a gente pensar em 0,936 de dividendos, dividido pelo preço dela agora, 15,34, mais 0,0759 que a gente acabou de calcular. Então, ponto 936 entra, 15,34 divide, ponto 0,759 mais, chegamos em 100 vezes 13,70. E aí, ó, vamos aqui.
Desculpa, aqui, ó, retorno sobre o patrimônio líquido, que é o quanto está rendendo a nossa ação, que estaria vinculado ao retorno exigido pelo investidor, 13,6. Nosso cálculo aqui, a gente chegou em 13,7. Então, estamos aí com um valor aproximado, e aí são diferentes maneiras que a gente tem de fazer essa continha. Beleza? Vamos lá. Tem aquele exemplo que a gente já deu. Então, ó, se o preço de uma ação em X0 é 16 e a expectativa de dividendo para os próximos anos é mostrado na tabela abaixo, determine a taxa de crescimento e o retorno exigido pelo acionista. Taxa de crescimento, como a gente já viu, ó, é o quanto cresceu daqui para cá, que pode ser representado pelo lucro por ação ou pelo ativo total e ativo total, ou patrimônio líquido. No nosso caso aqui, a gente tem a taxa de crescimento dos dividendos. Então, ó, eu tenho que dividendo em 0 era 80 centavos, em 0 não, desculpa, em 1 era 80 centavos, dividendo em 2, 0, deixa eu apagar, 0,92, vamos aqui, 0,92. Então, qual é a taxa de crescimento dos dividendos? Taxa de crescimento dos dividendos é dividendo 2 menos dividendo 1, dividido pelos dividendos 1. Então, aqui, ó, 0,92 menos 0,80, dividido por 0,80. Então, a nossa taxa de crescimento vai ser 0,12 em 0,80. 0,12 entra, 0,80 divide, 0,15 ou 15%, que é o que a gente já tinha visto que esta empresa cresce. E aí, pergunta, qual é o retorno exigido pelo acionista? Retorno exigido pelo acionista é dividendos no período imediatamente à frente, dividido pelo preço na data 0, mais a taxa de crescimento. Então, 0,80 dividido pelo preço da ação, e aí o preço da ação na data 0 é R$16, mais 0,15. Isso aqui vai me dar 0,05 mais 0,15 igual a 0,20. Ok? Ô, prof, esses X1, X2, essa comparação desses valores, não são todos, não? De X0 até X5? Veja, se você fizer daqui para cá, você vai chegar nos 15 também. Nesse meu modelo, a gente está com um modelo em que ele está regularzinho e cresce de maneira constante. Na prática, não é o que vai acontecer. Você vai ter variações nesses dividendos. Então, o ideal é você... Aí sim, quem que fez a pergunta? Leidiane. Veja, Leidiane, o que você pode fazer... E aí, quando você tem uma série que é variada, por exemplo, um ano cresce mais que o outro, é pegar uma média dos últimos anos. Ah, tá. Aí eu pego uma média dos últimos anos e estimo esta média como
a minha taxa de crescimento para as datas para frente. Porque quando vir uma questão assim, vai ter que fazer a taxa de crescimento total, né, da tabela que vem. Sim, sim. E aí você pode fazer um crescimento médio. Ok? Ok. Beleza. No nosso caso aqui, a gente só precisa saber o primeiro, mas se quiser fazer o teste, né, você pegar aí, ó, 0,92 entra 1,06 variação percentual, um pouquinho mais que 15. 1,06 entra 1,22 variação percentual, pouquinho mais que 15, mas ao redor do 15. 1,4 entra, digo, 1,22 entra 1,4 variação percentual, 14,75. Então, eu poderia tirar uma média, 14,75 de um, 15,25 do outro, e fazer uma média, que seria uma aproximação boa. Uhum. Mas o que você está fazendo aí é uma comparação mensal ou anual? Anual. Anual. Ano. Anual? Ah, tá. Okay. Estamos numa referência ano. Uhum. Ok? Do mesmo jeito que a gente usou a referência ano para estimar tanto a taxa de crescimento como o retorno exigido pelo investidor de Petrobras. Beleza? Ok. Ok. E aí, ó, uma outra coisa interessante, vamos até pegar ali o Petrobras, ó, se a gente pensar o retorno exigido ao redor de 13,06, veja, ó, vamos reestimar aqui, ó, 3,08 é o lucro por ação, 0,137 divide, ó, preço justo para a Petrobras é R$ 22,48 para o resultado que ela apresentou nos últimos anos. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Então, chegando aqui na nossa última transparência do dia, o índice de retenção dos lucros e o crescimento da empresa são grandezas diretamente proporcionais. Então, aquilo que eu já disse para vocês. Quanto mais eu retenho, mais eu consigo crescer. Então, se a gente pensar, a minha taxa de crescimento, se eu reter 100%, então meu índice de retenção é 1, vezes os 20% do meu retorno sobre o investimento, é igual a 20. Então, ó, o meu crescimento autossustentável máximo que eu tenho é de 20%. E isso é até mais ou menos natural de se perceber ou de se entender que uma empresa que lucra 20, ela vai conseguir crescer 20 se não botar mais dinheiro. É até lógico. Eu tenho uma empresa de 1.000. A empresa lucrou 200. Eu pego os 200 e reinvisto integralmente na própria empresa. Então, agora eu não tenho mais uma empresa de 1.000, eu tenho uma empresa de 1.200. A minha empresa cresceu os 200 que eu lucrei. Se eu quisesse crescer, por exemplo, 300, eu só conseguiria crescer colocando dinheiro de fora. Então, ou eu vou colocar título de capital ou eu vou colocar dívida. Então, para crescimentos maiores que o retorno sobre o investimento, aí o investidor vai ter que colocar dinheiro e eu não estou num crescimento autossustentável.
Na medida em que eu distribuo esse lucro, eu distribuo parte deste lucro, eu vou crescendo a uma razão menor. Então, ó, se eu distribuir 25% do lucro e reter 75%, então o meu índice de retenção é 0,75 vezes o lucro, 20. Então, ela cresce a 15, como a gente já tinha calculado. E se a empresa distribui 100% do lucro, a taxa de crescimento dela vai ser zero, porque o índice de retenção é zero, vezes o 20 é igual a zero. Então, vejam, uma coisa importantíssima para a gente, ó, a taxa de crescimento de uma empresa é algo que, de certa forma, está sob o controle do administrador. Então, o administrador ele pode reter mais lucro e permitir um crescimento mais acelerado, ou reter menos lucro e promover um crescimento menos acelerado. No limite, distribuindo 100% do lucro e crescendo zero. Vamos pegar o exemplo daquela empresa de 1.000 que lucrou 200. Aí eu pego os 200 e distribuo integralmente de dividendos. Então, a empresa continuou com o tamanho 100. Desculpa, 1.000. Beleza? Tudo bem? Tudo bem. Legal. Então, ó, se observaram, eu mandei uma listinha para vocês. Deixa eu sair daqui, desta daqui. Eu mandei uma lista de exercício para vocês. Tá? E aí, minha proposta é a seguinte. Vou deixar vocês com um tempo para fazer. Não sei se vai dar para a gente fazer todas hoje, mas qualquer coisa a gente continua na próxima aula. Lembrando, nossa próxima aula é quinta-feira, não tem aula porque é Semana Santa. Então, quinta, sexta e sábado não temos aula, mesmo na nossa proposta virtual, ok? Uhum. Então, vamos lá. Tempo para vocês. Temos aí 4 exercícios. Primeiro, lucro por ação. Então, a gente vai fazer com o LPA, apenas observando que a gente está esperando um crescimento. Então, a gente vai usar esse crescimento aí, acrescendo ou aumentando o lucro por ação do ano anterior. Temos depois aí uma em que a empresa tem uma taxa de crescimento e o dividendos, retorno exigido. Depois eu tenho uma com 3 séries de pagamento e eu quero saber o quanto o investidor vai vender a ação lá no final do período. E, por fim, um analista aí fazendo a avaliação de uma empresa a partir dos dividendos. Beleza? Vamos lá. Tempo para vocês fazerem e daqui a pouco eu volto. Vou dar uma saidinha aqui só para pegar um copo d'água e volto. E vou ficar junto com vocês, tá bom? Tempinho para mim só.
Eu vou, às 9 eu vou lá com o seu Luiz. Põe já ela aí que eu levo. Estou chegando. Estou chegando. Estou de volta. Alô? Estou de volta. Diga. Vocês saíram do Zoom? Não. Eu continuo aqui. Eu saio. Hã? Oi. William, diga. O professor, ele quer sair do Zoom pelo celular. Xiii. Não entendi o que ele quer fazer? Ele tava com o Zoom aberto no celular e no notebook, ele queria sair de um. Pronto. Fica dando eco, né? Fica dando microfone. Isso. Aí ele tava tentando sair. Pronto. Joia. E aí, o que vocês acharam daquele joguinho que eu botei para vocês aí? Só foi para fazer um teste. Seria legal se iam fazer ele na hora da aula, porque aí a gente contava o tempo também. Pode ser. Vamos fazer um joguinho na próxima aula? É bom. Pronto, na próxima aula, então, vamos combinar. Logo no começo da aula, a gente já bota um joguinho. Aula. É? Por que não faz uma revisão na próxima aula com esse joguinho? Pode ser. Pode ser isso, boa ideia. Pegar todos os conceitos que a gente trabalhou aí e aí fazer um joguinho para a gente fazer uma revisão. Boa ideia, joia. Vamos fazer. Lembrando, próxima aula é só segunda-feira, hein? Quinta tá todo mundo de folga. O problema é que folga na quarentena não tem graça, né? Folga, né? Tá todo mundo trancado. Exatamente, tá todo mundo de folga. Mas na quarentena não tem muita folga. Não tem muita graça esse negócio. E aí, tudo bem por aí? Com todos? Bastante gente hoje, hein? Agora, chegando perto aqui. Deixa eu já fazer aqui uns print screen aqui da nossa tela.
Muito bem, bastante gente hoje, hein? Muito bem. Bom, sala cheia. Estou aqui, hein? Se quiserem perguntar, à vontade. Professor, Sim. no terceiro quesito, quando ele pede por quanto que ficou por quanto que ele tem que vender a ação, sendo que ele quer uma taxa exigida de 25%. Sim. Só eu multiplicar pela taxa 3 vezes, não. Não. Porque Ó, a variação está dando em média 15% dos ó, dividendos. o que a gente tem aqui, ó? Preço na data zero é dividendo 1 dividido por 1 mais a taxa, mais dividendo 2, 1 mais a taxa ao quadrado, mais dividendo 3, 1 mais a taxa ao cubo, mais o preço na data 3, que é o que eu quero vender, dividido por quanto? Dividido por 1 mais a taxa também ao cubo, né? Porque eu estou com a data 3. Ó. Preço inicial eu tenho 15. Dividendo 1, 2 e 3 eu tenho. A taxa exigida eu tenho. Então, a única coisa que me faltou foi o preço, que é o que eu estou querendo saber. Por quanto deve vender a ação no terceiro ano se deseja receber esta taxa? Beleza, professor? Valeu. Ah, eu comecei a fazer aqui, ó. Medir a frequência de vocês aqui e acabei caindo fora. Então, puxar a próxima página. Vamos aqui, Alt Print Screen. E vamos para cá. Estou vendo todo mundo? Estou. Estou vendo todo mundo. Lá como 4. Será que temos mais uma? Essa daqui? Não, só 2. Beleza. Tem 35 na sala. Muito bem. Onde vê todo mundo aí? Alguém com dificuldade? Leidiane, tudo certo?
As continhas? Não, prof, daqui a pouco eu... Ah, então tá Já bom. pode começar a explicar aí, professor, essa primeira que eu já estou perdida nela. Vamos começar. Eu vou resolver a 1 e a 2 e vou deixar a 3 e a 4 para vocês fazerem. Ok? Vamos lá. A gente tem lucro por ação, então o LPA é 3,50 no último exercício, tá? Então, ó, nós estamos aqui e aí no passado a empresa entregou de lucro por ação 3,50, ok? Tá. Se um investidor exige a rentabilidade de 15%, então, o meu retorno exigido é 15% para ativos de mesmo risco e espera um crescimento de 8% no lucro por ação. Então, olhando para frente, esse lucro por ação, eu espero que ele cresça 8%. Então, é 8% a mais. Então, ó, esse investidor, ele espera que o lucro por ação no final do primeiro ano seja 3,5, entra 8% mais. Então, eu espero 3,78 de lucro por ação na data futura. Qual é o valor que esse investidor está disposto a pagar pela ação? Veja, se a gente estiver olhando aqui, ó, P0 igual ao dividendo projetado para a data 1, dividido pelo retorno exigido, nós teremos 3,78 dividido por 0,15. Então, 3,78,15 divide R$ 25,20. Ok? Tudo bem? Vejam, poderia fazer essa conta também pelo lucro por ação puro e simples. Ok? Então, ó, o lucro por ação sem projetar nada seria 3,50, que é o que a gente fez com Petrobras. Peguei 3,50 e dividi por 0,15, 23,33. Então, posso até dizer assim, ó, entre 23 e 25 seria a minha faixa boa de compra. 23 e 33 pensando de uma maneira pessimista, que o lucro não vai crescer, e pagando até 25 e 20, admitindo um crescimento de 8% no lucro por ação. E olha que interessante, se eu pegar 23,33 e pegar 8% mais, eu chego nos 25,20. Ok? Ok. Beleza? Uhum. Legal. Questão 2. Se a empresa cresce a taxa de 5% ao ano, espera distribuir 1,20 dividendos no próximo ano. Se a taxa exigida pelo investidor é 13 ao ano, qual é o maior valor que este investidor estará disposto a pagar pela ação? Veja, nós temos o preço é igual dividendo, retorno exigido menos a taxa de crescimento. Daqui, dividendo eu tenho 1,20, retorno exigido eu tenho 0,13 e observem, e importante, sempre eu tenho que entrar na fórmula, na sua forma decimal, não posso entrar com porcentagem aqui.
tanto no retorno exigido, quanto na taxa esperada de crescimento. Então, 0,05 para a minha taxa de crescimento. Teremos R$ 1,20 dividido por 0,08, 1,20. 1,2 entra por 0,08, divide. R$15 é o que eu estaria disposto a pagar por ação, no caso desse investidor aqui. Ok? Pronto, vamos agora para o nosso... Acho que dá tempo, né? Dá tempo, 47. Temos mais Professor? um minutinho. Sim. Ô, professor, porque eu não peguei o final da resolução da primeira questão, porque o meu celular descarregou aqui. Aí, veja só, ou só eu passo... Pronto. Deixa eu tirar um print aqui. Pronto, consegui. Ô, professor, o senhor pode explicar ela na HP, como seria? Essa daqui não tem muito conta na HP, não, viu? Porque, Mas na fórmula, né? na verdade, é aplicar a fórmula só. Uhum. E aí, não. As 4, né? Hã? As 4 questões? Essa daqui também é só a continha direta. Essa daqui, ó, a gente já tem algumas questõezinhas a mais, ó. Uhum. Volta lá para a segunda, por favor, rapidinho. Só para eu tirar um print aqui. Print aí. Pronto, tudo atualizado agora. Pronto. Então vamos aqui, ó. Vamos ver esta questão aqui, ó. Um investidor analisa a compra de uma ação por R$15. Não. Recebe dividendos de 80 no primeiro ano, 96 no segundo, 1,07 no terceiro. Por quanto deve vender a ação no terceiro ano se deseja receber uma taxa de 25%? Então, ó, se ele pagar 15 na data de hoje, recebendo 0,80, 1,25, que é o que ele quer ganhar, mais 0,92, não, 96, dividido por 1,25 ao cubo, mais... Ao quadrado, não, professor? Ao quadrado, muito bem, João. Muito bem. Aqui ao quadrado. Bem, João, bem observado. Ainda bem que você está prestando atenção aí. E ao quadrado e 1,07, 1,25 ao cubo. Mais o preço que eu quero vender ela na data 3. Minha declaração de 1,25 ao cubo. Peraí, tá errado também, não? Ah, não, tá. Então, Repete. ó, o P3 dividido por 1,25 ao cubo vai ser igual a 15 menos o que eu recebi de dividendos. 0,80. 1,25 menos 0,96, 1,25 ao quadrado, menos 1,07, 1,25 ao cubo. Pronto, agora vou fazer a continha. 15,8 entra, 1,25 divide, menos 0,96 entra, 1,25 entra, 2 eleva, divide, menos, e 1,07 entra, 1,25 entra, 3 eleva, divide,
menos. Então, P3 vai ser igual a 1,25 ao cubo vezes esse resultado que eu acabei de encontrar, 13,20. Então, o preço que ele deve vender na data 3 é 13,20, 1,20 entra, 3 eleva, vezes. Então, o preço de venda deve ser 25, aí, ó. Tá cantando muito aí. O cara está escutando música em vez de... Presta atenção na aula. Que resenha. Fecha o microfone aí, pelo menos, rapaz. Pronto, olha. Beleza? Então, esse valor de venda aqui seria o quê? É o investidor mesmo. Então, toda vez que você for vender, você tem que fazer esses cálculos para ver quanto você... Se você quiser, se você tiver um alvo de taxa de juros, sim. Né? Porque aí, ó, o fluxo de caixa desse investidor vai ser o seguinte, ó. Pago 15, recebo 80, recebo 92, recebo 1,07, mas eu recebo mais 25,78 pela venda, no ano 1, no ano 2 e no ano 3. Veja que se a gente quiser calcular a taxa de juros que esse investidor ganhou, ó, FCLX, zerei a memória da máquina, 15 CHS GCF0, 08 GCFJ, ponto 96, é 96, não 92, 96 GCFJ, 1.07, entra 25,78 mais GCFJ. Se a gente puxar a taxa de juros desse fluxo de caixa... Pô, mano, eu sempre coloco, né? Só que tá travando. E, ó, vai ser F IRR 25%. Tudo bem? Então, a nossa taxa de juros, 25%. Tá bom? E aí eu vou deixar para vocês o quarto exercício. E aí eu vou deixar melhor ainda, hein? Esse quarto exercício eu vou deixar para vocês. E aí eu vou abrir um canalzinho de resposta no Google for Education para vocês. E aí me respondam e vai valer 1 ponto já essa questãozinha aí. Beleza? Todo mundo ouviu? Tá preta. Quarta questão. Eu vou abrir com um tempo para vocês entregarem. Eu vou deixar para vocês entregarem até a próxima segunda-feira. Mas eu vou colocar um espaço no Classroom para vocês fazerem a devolução. Tá bom? Uhum. Muito bem. Ô, professor, você pode editar esse material do seu PowerPoint, que o senhor acabou editando, escrevendo anotações e tal, lá para o Classroom com a gente? Posso sim. Vou fazer isso. Já eu coloco para vocês aí, com as anotações. Roberta, é simples, é por isso que vocês têm que treinar. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar esse exercício vale ponto e vou ver se botam uma bateria de exercícios para vocês fazerem aí no feriado. Aproveitar que vocês estão tudo aí de quarentena, aí vamos fazer exercício, tá bom? Tá bom. Beleza, então já puxei aqui a lista de todos. Vou encerrar. Bom feriado para todos. Até a próxima segunda-feira. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode, claro. Na semana passada, na hora da Valeu, chamada, professor, boa noite. caiu. Você colocou presente em mim? Quem que era?
Leidiane? Isso. Sim, claro, você está presente em todas. Arrasou. Agora. Ei, prof. Tá joia? Tá. Abraço. Então tá bom. Felicidades para todos aí. Tchau, tchau. Bem, tchauzinho. Alô, professor. Eu. Falou. Falou. Tchau, tchau. Deixa me stop share e end meeting.